Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, estamos aqui hoje dia 23 de fevereiro de 2023, com mais um programa Luz na Penumbra, em que estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje, mais uma vez, aqui com a grata presença do nosso amigo José César, colaborando conosco nesse pensamento diante da Gênese, e eu, Carlos Alberto Ferreira, aqui junto com todos, fazendo e realizando esse programa. Então, vamos dar continuidade às predições do Evangelho, sinais precursores, que é o capítulo 17 da Gênese, mas vamos começar hoje o item 55. E eu vou ler o item 55 para continuarmos fazendo as nossas reflexões do programa anterior. E diz assim: deve-se observar que entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Nós os encontramos na morte de Jesus, na de César e em uma infinidade de circunstâncias da história do paganismo. Se esse fenômeno tivesse ocorrido tão frequentemente como se relata, parece impossível que os homens não tivessem conservado a lembrança deles pela tradição. Acresça-se aqui as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras, mais esclarecidas, que isso se trata de uma ficção, uma vez que se sabe agora que as estrelas não podem cair. Então, César, nós aqui estamos nos deparando, vamos dar continuidade àquelas lições da semana anterior, em que deve-se observar entre os antigos os tremores de terra e o obscurecimento do sol, que eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Quer dizer que são os abalos sísmicos, e também os eclipses solares, que isso aí está dentro do controle, divino, universal, dos nossos astros, a nossa Terra passando pelos seus processos, Você sabe muito bem disso, Você dá muito bem aquelas aulas que falam da geologia, uma ciência que chegou aí no século XIX, E chegou muito bem chegada, porque através da geologia nós tivemos o grande entendimento do desenvolvimento terreno da nossa esfera planetária, das camadas, através das eras, que são formadas, tudo bem. E aqueles abalos sísmicos, os tremores de terra, essas placas tectônicas que se reajustam de tempo em tempo, dentro de uma normalidade que vão acontecendo, os tsunamis, os vulcões, que isso não era uma questão, era tido como presságio, mas na realidade está tudo dentro do panorama natural da Terra, do seu processo de evolução terrena, que é importante. Então, nós encontramos na morte de Jesus e de César, como diz aqui, e em uma infinidade de circunstâncias da história do paganismo. Então, o paganismo, o que é o paganismo? A gente fala assim, as festas
pagãs. Não, as festas pagãs, tudo bem, as festas pagãs só eram pagãs porque não eram cristãs, então eram pagãs, né? Mas tudo isso, né, com a morte de Jesus, com né, a morte de Jesus, a de César, por exemplo, e uma infinidade de circunstâncias dessa história do paganismo, né, esses fenômenos tiveram ocorrido frequentemente, como se relata. Então parece, né, como ele diz aqui, que os homens, né, não tivessem conservado a lembrança deles pela tradição. Eles são mais lembrados, e olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos. E eles são mais lembrados pelo seguinte: a notoriedade, para ter notoriedade de um evento naquela época tinha que ter um problema sismológico, geológico, qualquer coisa desse tipo. Então, se não tivesse uma precipitação mais pesada, então aquele evento passava em branco como outro qualquer. Parece que aquela corolário desses acontecimentos tinha que ser, evidentemente, uma dessas situações, porque aí ele fazia lembra aquele dia que escureceu, que César morreu, entendeu? Então as coisas eram mais lembradas assim, porque senão passariam em vão. Que parece também, até aconteceu com a própria desencarne de Jesus, né? De Jesus. Parece que o tempo, né? O próprio Gênesis cita que se rolasse uma pedra aquela, foi por causa da morte de Jesus, tá entendendo? Eles botavam culpa assim, assim, caísse, se o sapato virasse aqui, é porque Jesus morreu, se caísse sozinho o negócio aqui no chão. Sabe, essas coisas assim que a gente vai assimilando, e não é bem a coisa, não é bem assim. As coisas acontecem porque precisou acontecer. Agora, o mais interessante as estrelas caem do céu, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas a gente vai vendo que isso são linguagens figuradas que essas pessoas, naquela época, tinham a condição de entender. Se falasse na questão de geologia, de biologia, ou de qualquer outra coisa assim, eles não iam ter ideia do que seria, porque essas ciências ainda não estavam descobertas. Então era necessário que Jesus, e falasse assim, Kardec nos traz essa interpretação, símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos. Então era necessário que tivesse símbolos. Olha, gente, nós começamos a imaginar, em primeiro lugar, que nós ficamos parados aqui na Terra, olhando para o céu, e a gente vê o sol nascer no oeste lá, e depois cair lá no leste, vai dizer assim, eu estou parado aqui, o sol veio de lá, passou por cima de mim, caiu do outro lado, quem está andando é ele. Não sou eu, estou parado, não saí do lugar. É verdade, né? A gente acha isso, e não é bem assim. É como aquela coisa, né? E a Terra era plana, né? Tem uma história dessa com o Papa Pio XII, se não me engano, há muitos anos, que ele manda dois. Isso aí está inclusive na apostila do nosso História do Espiritismo, lá nos cursos do CELD. Pelo menos tinha esse trecho na apostila antiga. Agora na nova eu não sei se tem, mas é uma história que o Papa manda que dois abades lá, estudiosos dessa questão científica, fossem até onde a Terra se encontra com o céu. E eles dizem que viajaram, naquele tempo era a pé ou cavalo. Então, 5 anos depois eles voltaram, dizendo, inclusive, para o Papa, que eles, ao chegar lá no encontro, eles tiveram que andar baixado, porque senão batiam com a cabeça no céu, tá entendendo? É verdade. Isso aí demonstra o quê? Que se eles não falassem isso para o Papa, porque eles não encontraram nada disso, mas são mentirosos, eles falaram mentira, porque senão eles iam para a fogueira, né? A ideia era de que a Terra era quadrada, tinha fim plana, né? Então plana, ali morreu. Então se eles não falassem isso, eles acabariam na fogueira. Então eles, para se safar, disseram, não, olha, nós chegamos até o final, só que tivemos que abaixar a cabeça para não bater com a cabeça. Justamente, eu estava assistindo E já não era o tempo de Jesus, desculpe, Calil, já não era bem um tempo mais avançado, hein, dos papas e tudo mais. Pô, peraí. Eu tava vendo um astrônomo, né, muito conhecido aí, atual, não sei o nome dele, e estava falando sobre esse cometa que está passando. Eu não sei se já passou, ainda está aparecendo. Então ele falou, dá para se ver a olho nu? Aí dependendo, não sei o que dá. Aí ele explicou, é uma luzinha que tu vai ver assim, bem levezinha, verdinha, meio esverdeada assim, mas bem longe, bem coisa.
O cometa. Aí ele falou assim, imagine o cometa Halley em 1910, quando ele passou aqui. Ele estava bem visível. Então há muitas pessoas... Em termos de comparação, o Halley, ele tinha mais ou menos 1 metro de uma coisa passando no céu. Vamos dizer assim, aí você via aquele negócio imenso. Imenso? E estava longe, hein? Só que é o seguinte, isso foi em 1910. O meu avô contava para o meu pai que naquela época todo mundo se botou debaixo da cama. Teve suicídio. Suicídio. Teve suicídio, nego dizer que o mundo ia acabar, porque nós somos aqueles danados e não sei o quê. Isso não vai longe, Carlinhos. Esses dias teve um fenômeno interessante, que é o halo solar. Eu não sei se você sabe. É um arco-íris que se forma na volta do Sol. Na verdade, é um arco-íris. Aquilo é reflexo da luz solar com as nuvens pesadas, os cristais de gelo ficam mais perto, então eles refletem a luz ali. Caramba, rapaz. Não saiu que o pessoal lá no Rio Grande do Sul viu aquele negócio redondo de volta do Sol, disse que o mundo ia acabar. O Sol vai acabar. Quer dizer, hoje ainda se vê esse tipo de coisa, com os fenômenos naturais. Essa que é uma realidade. Mas é isso mesmo, então... E um negócio bonito daquele, não tinha motivo para dizer que o mundo ia acabar, fica colorido, vermelho, azul, fica assim, dependendo porque é tipo de um arco-íris. O arco-íris nosso é redondo. É que a gente não vê o fim do arco-íris, por quê? Porque ele é redondo. É redondo, é isso mesmo. Mas nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, né? Dando continuidade aos nossos estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. Então, sempre agradecendo a presença, amigo, dos nossos ouvintes e também dos nossos internautas que estão ligados através da rede social, com todos nós. Então, agradecendo e dando continuidade ao nosso estudo, que agora é a 56, né, ô César? Isso. Nós vamos continuar do capítulo 17, Predições do Evangelho, né? Sinais precursores. Vamos dar uma leitura aqui na 56 para comentarmos. Entretanto, sob essas alegorias ocultam-se grandes verdades. Inicialmente, e o aviso das calamidades de toda sorte que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, há a predição da difusão do Evangelho, restaurado na sua pureza primitiva, pois por toda a terra, depois o reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, derivado do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Este será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele presidirá a sua implantação, e os homens viverão sobre a égide da sua lei. Será o reino de felicidade, uma vez que, segundo suas palavras, depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. Então, aqui no nosso item 56, ele vai falar não só das calamidades, porque os nossos abalos sísmicos, né? Às vezes um tsunami que devastou, né? Tivemos lá na Turquia, na Síria, agora na depois Turquia, foi nas Filipinas. Mas nas Filipinas, né? Aquele tsunami, tá querendo lembrar? Então, ele só devasta essas vidas porque essas vidas estão na frente. Estão ali, muitas vezes, casas onde há uma enxurrada, casas que estão construídas em ribanceiras. Ou em cima de placas tectônicas, na emenda da placa. Uma das cientistas que estava analisando essa questão da Turquia e da Síria, ela estava dizendo que ali tem uma falha, inclusive apresenta a coisa fazendo assim, a Terra fazendo no momento em que aquela mexeu. Então a gente vê espalhar.
espalha a flor da terra mesmo, viu? Aqui na nossa superfície mesmo. Então o satélite gravou aquele momento, que mexeu e a falha abriu e encostou de novo. Só aqueles 2 segundinhos ali, 10, 20 segundos, é o suficiente para derrubar um monte de prédio, porque aquilo mexeu com as estruturas, prédios não estavam, né? Muita gente ali, hoje já chega a 40 mil mortos. Isso. Naquele pedaço lá. Então você vê que são essas coisas que acontecem que poderiam ser evitadas, porque a gente sabe hoje que tem uma falha. Então, essa cientista, ela já está dizendo, viu, o Carlinhos e ouvintes, que na Califórnia vai acontecer a mesma coisa. Pela falha de Santo Andrés que tem ali. Que é aí ela diz assim, olha, se vai acontecer amanhã, eu não sei. Daqui a 100 anos, eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Uma hora essa placa tectônica vai se mexer. Tem essa previsão. Agora, por que aquele povo mora lá? Eles sabem o pessoal que mora lá sabe que isso vai acontecer. E por que eles moram lá? Agora, pergunta, né, cara? Então ele relata agora também, não só esses naturais, claro, que muitas vezes abalam, dizimam vidas. Sim. Fomos provocados, né? É isso aí, mas também ele fala de uma destruição mais abusiva, né? Que são as calamidades por destruição do homem, provavelmente dito, né? Uma exploração da natureza, né? Uma exploração dos mananciais que nós temos. Nós somos muito mais ávidos de lucro, de resultados e tudo mais, do que, na verdade, preservar aquilo que Deus nos deu, né? Naturalmente, né? Então, você pega aí uma goiabeira, que eu tinha uma goiabeira em casa, todo ano eu colhia goiaba ali. Mas eu deixava ela lá, não cortava, né? O ano seguinte eu ia lá, pegava goiaba vermelha, bonita, grande. Então, todo ano eu pegava. Eu nunca mais esqueço, porque isso marcou minha infância. Porque eu tinha no meu quintal uma goiabeira, uma ameixeira, essas coisas todas, e eu nunca mais esqueci dessas frutas que eu pegava no quintal, que era de época, mas eram tratadas, eram deixadas ali para poder dar esses frutos. Agora, eu vou lá. Bom, passei aí, só de ano em ano eu recolho. Mas como eu passo 6 meses, 8 meses sem fazer, vou tirar essas árvores fora, colocar alguma coisa que me dê produção de todo dia. Aí eu já começo a destruir. Por quê? Porque eu não tenho a paciência de estar fazendo uma coisa para que dê de ano em ano. E não tenho paciência para fazer também uma solução racional para que eu possa ter todos os meses. Então é só eu crescer essa planta aqui um mês depois, outro mês depois, um mês depois, porque elas vão ter espaço, né? A gente vai fazendo com espaço de tempo o cálculo de quando ela vai poder dar esse mês, outro mês, outro mês. Elas vão dando o tempo inteiro, porque depende do tamanho e do tempo. Se elas forem regadas, se tiverem o calor necessário, elas vão dar fruto sempre. E aqui, ele numa continuação, ele diz assim, em segundo lugar, há a predição da difusão do Evangelho. Isso. Restaurado na sua pureza primitiva, ou seja, né, nós vamos ver o quê? O Espiritismo. O Espiritismo é o quê? É o Cristo redivivo. A aplicação do Evangelho. O Evangelho não tem Espiritismo. O cristianismo redivivo, né? Então, é restaurado na sua pureza primitiva por toda a terra. Depois, o reinado do bem. Isso. Que será o da paz e da fraternidade universal, derivado do código moral e evangélico, posto em prática por todos os povos, né? Interessante que ele também mostra, essa será verdadeiramente o reino de Jesus, aquele reino que ele falava que ele era rei, onde ele reinava, né? No coração dos homens, né? Ele encerra, você já reparou? Depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. Exatamente como lá em João 16, no 20 a 22, que ele comenta lá no 52, quando ele encerra, é assim que o vosso coração se rejubilizará e ninguém arrebatará a vossa alegria. É aquela velha história. Eu tenho condições de analisar. A doutrina espírita é uma doutrina interessante, porque ela é uma doutrina de livre pensamento e de livre-arbítrio. Está entendendo? Então você está livre para pensar e tem o respeito de Deus pelo seu livre-arbítrio. Você segue o caminho que você quiser. Mas sabendo que
o caminho que você seguir vai render frutos, seja ele bons ou maus, mas esses são seus. Porque a escolha é sua, foi sua. Aí ele deixa claro aqui, olha, tudo isso vai acontecer, essas coisas ruins vão acontecer, mas aquele que for fruto do bom caminho, for fruto do bom, aquele que levar a paz, aquele que levar a humildade, aquele que levar o amor no coração dos outros, esses vão ter alguma coisa de volta, cara. Esse dia para eles será dia de alegria, porque muitos irão chorar e tudo mais. Por quê? Porque vão pensar, ou seja, terão sua consciência vasculhada, né, por eles mesmos, e nós mesmos vamos dizer assim, caramba, aqui eu errei, vou ter mais clareza disso, eu errei aqui, errei ali e vou sofrer por esses erros. Já aqueles que plantaram aí o amor, a paz, a fraternidade, a caridade, a humildade, esses aí não tem o que sofrer, só tem o que se rejubilar. E aí é quando onde ele diz pra gente aqui, né, depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. Essa alegria que tem, a verdadeira alegria, é aquela de que a gente tem a certeza de ter servido o Pai aqui na Terra, enquanto estivemos aqui, ou não é? Aí será o reino da felicidade, né? Isso aí. Trazido por ele. Essa é a grande alegria, né? De a gente um dia saber que a gente pode... Até porque nós nascemos com algum propósito, né, cara? E Deus tem um propósito para nós. Ele não colocou a gente aqui para... Só vai evoluir e depois ficar lá quietinho, está evoluído, fica aí guardadinho. Não, nós estamos aqui para evoluir, entender, não só ser participante da obra da criação, mas eu ser verdadeiramente um protagonista junto com o Pai. Ou seja, Jesus fez isso. Ele já entendia o pensamento e as vontades do Pai. Nós estamos aqui tentando, através dos seus atributos, chegar a um entendimento de Deus. Aí, qualquer coisa. Ele não, ele já entendia o pensamento e aplicava os pensamentos do Pai. Eu estou fazendo isso porque o meu Pai, que está no céu, assim o quer. Ele só fazia as coisas em nome do Pai. Então, por quê? Porque ele sabia ler e os pensamentos do Pai já sabia compreender e traduzi-los e aplicá-los. O que a gente ainda está aprendendo aqui, rastreando. Mas a gente chega lá, né, cara? Chega lá devagarzinho. O que nós buscamos é essa felicidade. É claro que muitos ainda não sabem como buscar a felicidade. Ainda temos uma visão de uma felicidade material. Enfim, aquela felicidade que ainda é muito fugidia, né? Eu sempre gosto de comentar, né, nos meus nossos estudos, né? Aquela, né? Eu estou feliz porque comprei meu celular novo, né? Aí no dia seguinte, né? Já tem um outro novo, 0 quilômetros, já fica não frustrado. Só já fizeram melhor, mas alguém pode levar o teu celular e você já está infeliz. Também. Você já está infeliz, né? Então, a felicidade que se fala é uma felicidade da alma, né? Aquela felicidade de você poder seguir, caminhar com ela, lado a lado. Como dizia Chico, né? Você está feliz, tá, mas isso passa. Né? Como a tristeza também passa. Né? Também passa. O mundo é de provas. Toda. Outra coisa, Carlos, Jesus foi muito ousado. Eu acho que Jesus foi muito ousado quando ele dizia que há muitas moradas na casa do Pai e a felicidade não é deste mundo. Ou seja, dando alusão a outros mundos que já existiam, né? Mundos habitados, como a gente diz hoje. Então, hoje a gente já tem... E Kardec vai mais longe, né? Os mundos habitados, fala sobre os mundos habitados, os vários mundos habitados. Quer dizer, são ousados esses reveladores, até porque isso aí vai nos trazendo a informação que hoje a gente vai batendo e com a ciência vai casando. Né? Você vê que há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, a felicidade não é deste mundo, é porque a gente vai encontrar a felicidade total, plena, em outro lugar qualquer, mas sempre com as leis de Deus sendo cumpridas pelas inteligências dos homens, né, cara? Com certeza. Bom, César, amigos, ouvintes, internautas, estamos finalizando mais um programa, Luz na Penumbra, onde nós estudamos o livro A Gênesis. Finalizamos o item do capítulo 17, Predições do Evangelho, os sinais precursores. Finalizamos o item 56, né? Então, fica para a próxima semana a continuação
do nosso querido curso da Gênesis, né? Que será o item 57 para a próxima semana. Muito obrigado, muita paz a todos os corações. César, obrigado pela sua participação. E a todos os nossos amigos ouvintes, fiquem em paz, hoje e sempre. Até logo a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado e amada ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos, já alcançamos a segunda parte, o capítulo 5º, no qual nós também já estamos estudando a trajetória de alguns espíritos classificados pelo nosso querido codificador Allan Kardec como suicidas. Esta é, portanto, uma parte ou um capítulo dedicado aos espíritos suicidas, às causas, o seu mundo íntimo, as suas reflexões, as suas decepções, os seus constrangimentos de descobrirem que a vida continua no plano espiritual. Nós já falamos sobre o materialismo, que é a grande questão aqui, no caso de um ateu, porque nós já vimos as repercussões e consequências no plano espiritual, no próprio espírito, nas encarnações subsequentes, na forma como nós nos colocamos diante da vida, diante do sofrimento, nas nossas relações com os demais companheiros, com os recursos do planeta, enfim, a nossa relação com a vida como um supremo bem. Nós já vimos estas questões, analisamos as perguntas em O Livro dos Espíritos, particularmente 943, 944, 946 e 957. O caso é MJBD, um homem instruído, mas saturado, palavras de Kardec, de ideias materialistas. Não acreditava em Deus, naturalmente, nem na existência da alma, porque era um ateu. Foi evocado 2 anos depois da sua desencarnação, lá na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de um parente, e à mesa mediúnica, o senhor suicida, o senhor MJ, declara que é um réprobo, que sofre, que a evocação é penosa para ele, que a morte que teve foi voluntária, portanto, confessou o suicídio. Nós vemos aqui que o espírito, quando começou a escrever, Kardec descreve como sendo uma escrita com extrema dificuldade, a letra grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. E ao final, o próprio espírito ficou encolerizado, irritou-se, quebrou o lápis e rasgou o papel. Ele foi exortado a ter calma pelo dirigente da reunião e, naturalmente, que todos pediriam a Deus para beneficiá-lo. E ele então escreve: sou forçado a crer nesse Deus. Ele declara ainda o motivo que o levou ao suicídio. Foi o tédio de uma vida sem esperança, que, aliás, isso está posto lá em O Livro dos Espíritos, como nós já vimos, particularmente na resposta à pergunta 943 de Allan Kardec. O próprio Allan Kardec, em mais uma de suas preciosas notas, nos fala
sobre o Espiritismo como um fortalecedor da experiência, porque o futuro se descortina a nós, esclarece que o suicídio deixa de ser objetivo, porque sendo reconhecido que a criatura se isenta, se afasta de um mal para assumir um mal 100 vezes maior, e essa proporção é do próprio codificador, por isso o Espiritismo vem salvando muitas criaturas do suicídio. E Kardec nos lembra ainda a enorme responsabilidade de todos os que se deixam entusiasmar por sofismas científicos e filosóficos a pretexto de uma falsa razão, como diz Kardec, por essa ideia desesperadora, diz-nos ele, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida física. Esses, diz Kardec, são responsáveis pelos próprios erros e por todos os males a que esses mesmos erros derem causa. Nós aqui lembramos juntos o caso dos escritores, por exemplo, dos jornalistas, dos professores também, dos filósofos que falam sobre o materialismo, porque são responsáveis. Ainda durante a evocação, nós vemos que o espírito foi perguntado se adiantou alguma coisa, o suicídio, se agora ele era mais feliz, ou se naquele momento ele era mais feliz, e ele responde, porque não existe o nada. Nós sabemos que o nada não existe por informação dos espíritos orientadores da humanidade, respondendo à pergunta de Allan Kardec, de número 958. O nada não existe. E o homem tem horror instintivo ao nada, porque o nada não existe. Solicitado ainda à mesa mediúnica, o ateu descreve a sua situação, dizendo que sofria porque estava constrangido de crer em tudo quanto negava. E diz ele, meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Já lembramos que o fato dele próprio usar a palavra a expressão meu espírito já evidencia a mudança na escala de valores do senhor MJ. Então ele declara também que adquirir as ideias materialistas em uma encarnação anterior, na qual ele fora mau, perverso, e por isso ele foi condenado por si mesmo. Ele diz, condenei-me na seguinte encarnação aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Kardec comenta naturalmente esse caso, lembrando que muitas vezes nós nos perguntamos como é que pode haver materialistas se nós todos, já passamos anteriormente pelo mundo espiritual. Portanto, todos deveríamos ter intuição desse mundo espiritual. Mas nós vemos também, na pergunta e na resposta de número 959, quando Kardec pergunta, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos orientadores da humanidade respondem ao nosso querido codificador. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Aqui, naturalmente, nós nos reportamos a Platão, que disse isso 2 milênios atrás. Ora, é preciso, diz Kardec, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Portanto, esse espírito rebelde não tem muito clara, nítida a intuição da vida futura, etc. E por que isso? Para esses tais, diz Kardec, a prova consiste na aquisição durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio da prova da existência e da vida futura. Continua Kardec, dizendo que muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si
os empolga e absorve. Assim, eles sofrem a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. E é isso que nós observamos à mesa mediúnica quando conversamos com os nossos irmãos suicidas nas nossas reuniões. Ele disse ainda que, ao se afogar, não tinha ideia das consequências. Só retomando aqui, o senhor MJ era um homem instruído e ele foi naturalmente levado ao suicídio. E então, aqui está dito, na pergunta que Kardec vai fazendo à mesa mediúnica, porque o suicida foi evocado lá à mesa mediúnica da Sociedade Espírita de Paris e pergunta: quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões te fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma, pois tudo era um nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Tornastes a ver vosso irmão? Oh, não. E por que não? Para me confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne, eis o que é. Incomodar-vos-ia a presença do vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Não façais, que o não mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Não, mais tarde, diz o nosso irmão suicida, o senhor MJ. Tudo aqui está nos conduzindo a essa questão fundamental de o espírito ter que se curvar à realidade diante das suas questões. Portanto, nós vemos que ele está aqui imbuído desse sentimento de orgulho ferido, de constrangimento, porque verificou com imensa decepção que tudo aquilo em que ele acreditava, ou em que o fizeram acreditar, na verdade, estava errado, porque a vida continua. Ele declara, então, que adquirir as ideias materialistas em uma encarnação anterior, na qual fora mal. Nós já estamos aqui falando sobre isto, e essa é uma outra questão que merece relevo da nossa parte, porque, como ele foi mal, ele próprio também se condenou. Ele diz: me condenei na seguinte encarnação aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Nós vemos que Kardec, falando sobre essa questão, ele diz que muitas vezes nós vemos que tudo está lá no plano espiritual, nós reencarnamos e temos que já ter um mínimo de lembrança, como Platão já nos trouxe aqui para o nosso planeta. E então ele diz que muito está atormentado nesse particular, e diz ainda que não tornou a ver o irmão. E essa é a grande questão que nós estávamos ainda há pouco abordando, porque ele não queria ver o irmão, e o irmão era também materialista, mas não se suicidou como ele. Então são casos em que o psiquismo está comprometido pela crença nesse ideário materialista, mas no caso do irmão ele não foi levado ao suicídio pelo materialismo, que é o caso do senhor MJ, que cedeu por
porque era materialista, estava com desgosto da vida, não tinha uma causa, não tinha um projeto de existência, então ele se suicidou acreditando que não havia nada além da morte do corpo físico. Então ele diz que não seria interessante confundir os desesperos dele e do irmão, porque o irmão também não era feliz naquela ocasião, e ele também diz que não devia, ele pede, na verdade, que não atraíssem o irmão para junto dele, porque, diz ele não merece o próprio senhor MJ. E ele se opõe a isso, porque o irmão também não é feliz. E ele próprio diz, só mais tarde poderá ser atraído o irmão. Então nós vemos neste caso, aqui juntos, estudando o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, internauta, nosso ouvinte querido, então nós vemos aqui que estamos estudando juntos essas questões importantes no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. Ele diz ainda, porque lhe é perguntado, se ele tem algum recado para os vossos parentes, porque nós vimos que ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris 2 anos depois da desencarnação, porque um parente pediu a Kardec que o fizesse. Então é exatamente esse o ponto, já que ele não queria contato com o irmão, também não queria que o irmão fosse atraído para junto dele, mas considerando-se que um parente aqui pediu a manifestação dele à mesa mediúnica, então foi-lhe perguntado se ele tinha algum recado para os seus parentes, e ele disse que orem por mim. Aqui mais uma evidência de que esse senhor, o senhor MJ, está aqui já completamente, na verdade, vencido pela realidade, admitindo que não existe o nada, o nada não existe e existe vida, sempre que estua no infinito dos espaços e que naturalmente é dádiva divina e que nós devemos valorizar, porque é privativo de Deus dar e tirar a vida. Então ele está aqui dizendo isso, está pedindo oração, o que mais uma vez evidencia a mudança na escala de valores do senhor MJ. E ainda lhe é perguntado, parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? E ele responde, os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. É neste exato momento que se dá a evocação do irmão do senhor MJ. Então, aqui está a evocação, transcrita naturalmente por Kardec. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência na qual se expiam as faltas criadas na incredulidade. Nós vemos, portanto, aqui que contar os sofrimentos é próprio da possibilidade de libertação, de tornar leve o espírito, de liberar o sofrimento. Todas as áreas psi trabalham com essa base, com esse fundamento, que é o de verbalizar o sofrimento. Então nós vemos que
na evocação é evocado, então, o irmão, como Kardec aqui esclarece aqui na obra, porque ele diz: evocação de um irmão do precedente, do senhor MJ, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Então, posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo. A sua escrita é clara e legível, contrapondo-se à escrita do seu irmão, que efetivou o suicídio, o MJ, em que a letra era confusa, praticamente ilegível. E então ele responde a primeira questão. Na verdade, é uma observação, é uma expressão de boas-vindas. Possa o quadro dos vossos sofrimentos, então, ser aqui útil para nós, como, aliás, é sempre a palavra de Kardec quando pede mais detalhes aos espíritos que estão ali evocados. Portanto, ele diz: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se expiam as faltas oriundas da incredulidade. Vem então a sequência de perguntas no diálogo à mesa mediúnica, que é o que nós estamos aqui acompanhando. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente, quer dizer, eles se encontram, pelo menos eles se veem no plano espiritual, e este materialista que não se suicidou diz que não vê o irmão, porque o irmão lhe foge. Nós aí, então, aqui temos mais uma nota de Kardec, como sempre, preciosa, em que nós vamos partilhar a beleza do texto, a objetividade, a racionalidade, o raciocínio límpido de Kardec. Então, nós vamos aqui compartilhar esse texto de Kardec nesta nota. Diz Kardec: poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores, em percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Aqui é uma informação muito interessante, porque a questão fluídica vibratória nos impede de ver coisas no plano espiritual, isso é naturalmente conhecido. E aqui, na verdade, o que Kardec está observando é que, nesse caso, nos seres inferiores, os obstáculos fluídicos, na questão das vibrações, equivalem a obstáculos materiais. Portanto, é como se ali houvesse mesmo um obstáculo material. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, quer dizer, eles têm vontade de se tornarem invisíveis, digamos assim, aos demais, e fazem isso, que é um efeito volitivo da vontade, que atua sobre o envoltório perispiritual e os fluidos ambientes. É assim que o espírito, então, pode, digamos assim, se esconder, entre aspas, ou se tornar invisível para os outros, ou seja, o envoltório perispiritual e os fluidos ambientes estão sendo ali trabalhados pela vontade do espírito, no caso aqui do espírito MJ. Então, nós vemos que, seguindo a explicação de Kardec, ele diz: a providência, porém,
qual mãe por todos os seus filhos vela e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Essa é a questão básica que faz ou que permite ao espírito não se tornar visível, no caso aqui, para o irmão, mas acontece que isso pode ser, porque tudo tem a permissão de Deus, ou não. Mas aqui, dada a circunstância do senhor MJ, então a ele foi concedido trabalhar assim os fluidos do ambiente, e então ele se torna invisível para o irmão. E é nessa questão que nós estamos lembrando que, na verdade, aos olhos de Deus, nada fica escondido. Mas entre nós ainda podemos fazer assim, escamotear a nossa própria verdade, a nossa própria presença, por força dessas possibilidades próprios da natureza, inclusive da natureza dos fluidos, e que tem a permissão de Deus para ser efetivado. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.